Então vamos ver um primeiro vídeo sobre o ambiente do Unity. O Unity tem um editor que permite inserir objetos no mundo. Para isso vamos poder utilizar a hierarquia. Neste caso criamos um cubo. A roda do meio do rato permite-nos fazer zoom. Podemos rodar o objeto. Podemos fazer pan da nossa cena, portanto mudar o ponto de vista. Arrastar os objetos para novas posições e depois também fazer o scale do objeto através desta ferramenta ou ainda através desta. No Unity temos ainda este objeto nos permite definir qual é o comportamento das coordenadas e da rotação, se é local ou se é global, portanto se é relativo ao próprio objeto ou se é relativo ao mundo. Global é o mundo, local é o próprio objeto. No inspetor, aqui do lado direito, podemos manipular os valores diretamente, basta inserir. Todos os objetos do Unity têm uma transform, onde nós temos a posição, a rotação e a escala do objeto e podemos manipular qualquer um destes elementos através de código ou então diretamente aqui no inspetor. Depois temos uma mesh, que é a parte visível do nosso objeto, e temos o componente que desenha, que é o mesh render. Cada um destes componentes podem ser ativados ou desativados nestas checkboxes. O collider é o componente que dá uma essência física aos nossos objetos, portanto, para eles poderem colidir uns com os outros. No nosso projeto convém organizá-lo com diferentes pastas. É normal existirem pastas para guardar o código, scripts, pastas para guardar, por exemplo, elementos de arte, prefabs, que vamos falar mais à frente, materiais, por exemplo, texturas, sons, ou então shaders, que é aquilo que o Unity chama materiais. Um material é aquilo que dá uma cor ou uma textura ao nosso objeto. Nós podemos criar materiais e depois simplesmente arrastá-los para cima do nosso objeto e ele é aplicado automaticamente. O material pode ter vários modos de renderização. Vamos ver mais à frente. Agora vou criar aqui um plano. Podemos dar um nome ao plano, neste caso vou-lhe chamar chão. Vou pegar no cubo e arrastá-lo um bocadinho mais para cima, para não estar dentro do chão. Como podem ver, está a ser desenhada uma sombra. Os nossos objetos, como eu estava a dizer, têm então um modo de renderização. Um deles é o transparente e vocês têm aqui o componente alfa, que pode ser utilizado para fazer com que o objeto passe a ser transparente. Para além disso, o componente renderer permite dizer se o nosso objeto recebe sombras de outros objetos ou não, e se ele projeta sombras noutros objetos. Agora vou executar, portanto quando nós clicamos aqui no botãozinho tem a setinha passando em modo de execução, e agora o nosso jogo está a ser executado. Como podem ver, o cubo está suspenso no ar, porque apesar de ele ter um collider, ele não tem nenhum componente de física, ele não faz parte do mundo físico do Unity, e para isso nós temos que adicionar outro componente, que é o Rigid Body. Ao adicionarmos o componente Rigid Body, nós estamos a dizer ao motor de física do Unity para controlar este objeto. Então agora vocês vão ver que a força de gravidade já vai ser aplicada e ele cai colidindo com o chão, que é o plano que eu adicionei há bocadinho. Se nós tivermos vários elementos, podemos comprovar que eles vão cair uns em cima dos outros e ter um comportamento mais ou menos parecido com um comportamento realista. O Rigid Body é um dos componentes mais importantes, onde nós podemos definir várias propriedades, como a massa, que corresponde ao peso, tipicamente. Como podem ver, todos caem. Todos estes componentes que nós utilizamos para criar os nossos Game Objects têm diferentes propriedades que nós podemos manipular. Vamos só experimentar aqui ver que o comportamento dos nossos cubos é mais ou menos realista. Se nós desativamos alguns destes componentes, podemos, por exemplo, eu vou remover aqui o componente Rigid Body e este cubo agora não cai.
vai ficar suspenso no ar, porque ele deixou de respeitar as regras da física, digamos assim. Se nós, em vez de desativar, de removermos componentes, deixarmos de o desenhar, por exemplo, desativando aqui o Mesh Renderer, o objeto continua a existir no mundo, logo ele continua a colidir com os outros. Aquele cubo ficou no ar porque ficou em cima do outro. Agora desativei o Collider no cubo e vão ver que o outro cubo vai atravessá-lo, não colidindo com ele. A mesma coisa acontecia se no Collider ativarmos o Trigger. Portanto, um Collider que é um Trigger só detecta colisões, mas não interage, não evita que os objetos o atravessem, digamos assim.